De acordo com a própria Secretaria de Vigilância em Saúde, também na figura da secretária Ethel Maciel, a maioria dos estados aqui no Brasil já estão fora desse pico da dengue. Nós fomos mostrando desde o começo do ano como essa linha e esse gráfico ele ia se movimentando. Nós vamos conversar, inclusive, agora com ela para ter mais detalhes sobre esses casos aqui no país. Secretária, uma ótima noite, é um prazer recebê-la. A gente sabe que a agenda é super corrida, eu já agradeço o tempo e a disponibilidade para falar com a gente. Boa noite, Rafael. Um prazer estar aqui falando com você e toda a sua audiência. Secretária, eu acompanhei uma coletiva na qual a senhora participou, junto com uma junta médica, trazendo os dados, as informações sobre os números que temos até aqui, incluindo a vacinação. Naquele mapa que vocês mostraram durante essa coletiva, nós tínhamos uma divisão muito bem feita em relação aos estados onde nesse momento há uma queda, onde há uma estabilidade e onde há um aumento. Quando a gente olha para a estabilidade e o que mostramos até aqui, nós acompanhamos muito na nossa vida diária as pessoas falando que conhece alguém que infelizmente receberam um diagnóstico da dengue e mostra uma presença muito forte no aumento de casos. E parte da informação que foi trazida ontem mostra essa estabilidade. Quando a gente olha essas duas informações, eu queria usar do seu conhecimento para explicar de fato se essa estabilidade ainda é dentro de um platô muito alto e por isso essa ainda é a sensação. Exatamente, Rafael. Nós temos três situações diferentes. Nós temos alguns estados que ainda estão crescendo. Então, se a gente pegar uma ideia de como se a gente estivesse subindo uma montanha, alguns estados ainda estão na subida da montanha, não chegaram no pico e não estão descendo. Então, alguns ainda estão subindo. Esses 8 estados que você citou no início da sua reportagem, da matéria, eles já chegaram no pico e estão descendo a montanha. Então, a gente já consegue ver a queda dos casos. Já passaram, o pico já passou. E aí a gente começa a descer. Mas ainda temos muitos casos. E nós temos 12 estados ainda que estão no pico. Eles não estão mais crescendo, mas eles também não desceram. E estão em altos patamares. Dentre esses estados, nós temos a Paraíba, nós temos o Pará, nós temos alguns estados ali do Centro-Oeste e também a maior parte dos estados do Nordeste que ainda estão aí no início da subida da montanha. Se a gente pensar na curva epidemiológica, né, como uma montanha. Então, nós ainda temos um momento de cautela, um momento de atenção, Rafael, assim como você falou. Nós temos pessoas que estão adoecendo, que estão próximas de nós, porque ainda temos muitos casos. Precisamos ainda de atenção para eliminar os focos do mosquito nas nossas casas. Então, aquele trabalho dos 10 minutos contra a dengue, né? Olhar uma vez na semana, focos de água que pode estar parada, que pode estar sendo local onde o mosquito pode depositar os ovos e aí a gente ter ali um nascedouro, né, do mosquito. É muito importante também, como você falou, para os pais responsáveis daqueles municípios onde a vacina já está disponível, que também levem, né, as suas crianças e adolescentes para se vacinar. É muito importante. Você acabou de dizer, São Paulo inicia agora a vacinação. É muito importante que os responsáveis que tenham filhos, né, na idade de 10 a 14 anos, que é a idade preconizada, que nós estamos adotando para vacinação contra a dengue, que levem essas crianças para vacinação, né, na unidade de saúde mais próxima. Secretária, quando a gente olha o mapa e essa distribuição em relação aos casos, são 7 nesse momento que apresenta essa configuração em aumento, 8 em queda e 12 em estabilidade. É um mapa muito diverso quando a gente olha para regiões. Nesse momento, a Secretaria consegue apontar dentro desses que ainda tem um aumento que é significativo, alguma região que permanece sendo mais preocupante quando nós fazemos uma relação às outras nesse momento? Rafael, nós estamos olhando, como você disse, cada estado teve um momento de início, né, e está apresentando um momento de queda. Vou pegar o primeiro município que decretou a emergência, né, de saúde pública por dengue, que foi o município do Rio de Janeiro, e que agora já decretou o fim da emergência, porque ele já teve o pico e já está em descida dos casos. Então, são momentos diferentes, nós não estamos... O Brasil é muito diverso,
nós temos o impacto importante, né, Rafael, das mudanças climáticas, das altas temperaturas. Então, o clima influenciou muito nessa epidemia específica de dengue no Brasil. Nós temos um aumento de casos que nós nunca vimos antes. Nós já enfrentamos várias epidemias de dengue no Brasil, já há 40 anos convivemos com essas epidemias, mas o impacto do El Niño que nós tivemos esse ano, com temperaturas muito altas, ele favorece a reprodução do mosquito. Essas temperaturas altas, elas acabam encurtando o período que o mosquito vai desde o ovo até o mosquito adulto. Então, ele encurta e você tem muito mais mosquitos circulando e, portanto, muito mais mosquitos que podem contaminar, né, as outras pessoas. Então, nós estamos, nesse momento, fazendo esse alerta, né, desde o início de janeiro, quando nós vimos um aumento de casos, que também não é esperado, Rafael. Nós, em todas as epidemias anteriores de dengue no Brasil, nós sempre temos aumento de casos. Nesse período que nós estamos agora, em começo de abril, geralmente é o início dos casos, a gente tem um pico ali para o final de abril, meados de maio, e, em geral, sempre foi assim. Esse ano nós tivemos uma antecipação devido a essas altas temperaturas, muitas chuvas, intercalada com períodos muito quentes, o que vai acumulando água e fazendo com que o mosquito se reproduza. Então, tudo isso fez com que a gente tivesse um momento diferente, né, dessa epidemia no Brasil. O que a gente está observando, Rafael, e aí falando mais objetivamente da sua pergunta, né, por que tem esses momentos diferentes, nós estamos vendo que desde o início, do começo da subida da montanha até o pico, tem sido, em geral, 8 semanas. Então, aqueles estados ou municípios que começaram a subida dos casos há 3 semanas, eles vão ter aí provavelmente mais 5 até a subida. Então, em média, nós estamos vendo isso, que são 8 semanas para subir e agora a gente está acompanhando se a descida vai acontecer na mesma velocidade ou não. Mas é um momento ainda de precaução, né, de cautela, que a gente está sempre dizendo, né, para a população, para manter ainda a atenção, principalmente para a gente eliminar esses focos do mosquito. Sombra de dúvida, secretária, que acaba causando às vezes uma revolta, porque nós estamos, infelizmente, dentro de um cenário, esse ano, claro, em número de casos maior, mas que sabemos exatamente o que tem que ser feito. Quais são os passos para evitar que o mosquito continue ganhando terreno, e por isso também continuamos com as campanhas, mostrando e trazendo, inclusive, na sua figura como secretária, acompanhe isso de perto, os avisos que precisam ser dados nesse momento, para que nós possamos acompanhar outros estados passando por esse movimento de queda. Eu queria agradecer muito o tempo e a disponibilidade da senhora para vir aqui conversar conosco e trazer um pouco desses dados que já foram colhidos até esse momento. Muito obrigado. Muito obrigada, Rafael, e obrigada pelo excelente trabalho que você tem desenvolvido também, nos auxiliando nessa informação tão importante, né, do controle da dengue no Brasil. Parabéns. Muito obrigado, secretária. Até mais. Bom trabalho por aí.